Sejam bem-vindos ao podcast da Smart Perícias. Meu nome é Alcides Pinto e eu estou aqui hoje com meu sócio, Felipe Prado, e com um dos médicos mais nomeados de todo o Brasil, Dr. Plínio Tom. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Alcides. Uma honra estar aqui, receber esse convite da Smart, da parceria que a gente tem aí realizando as perícias médicas. E hoje aí vamos então fazer esse bate-papo. Para mim, estar aqui é um prazer e uma honra estar com vocês. A gente fica muito feliz de você estar aqui, doutor. E também, obrigado, professor Felipe Prado, meu amigo, sócio. E conta um pouquinho da Smart, essa ideia que a gente teve há um tempo atrás e que hoje aí estamos no Brasil inteiro. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao Dr. Plínio por estar aqui, disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente poder bater esse papo, que é sempre importante a gente poder trazer conhecimento para as pessoas e principalmente, hoje tratando de perícia médica, para os médicos que estão aí no mercado, que se interessam e às vezes têm um pouco de receio a respeito da perícia médica, né? Mas falando a respeito da Smart, hoje nós estamos em todo o Brasil, abrimos as filiais que faltavam, estivemos agora na semana passada, eu e o Alcides, nos estados do Espírito Santo e Sergipe, tivemos em Vitória, em Aracaju. Lá pudemos conversar com os magistrados das mais diversas varas que tem lá e apresentar um pouco o nosso trabalho, a nossa empresa, todos os profissionais que nós temos lá devidamente cadastrados. Hoje contamos com uma equipe aí de mais de 1.200 profissionais, em mais de 30 áreas de atuação. Então temos todas as engenharias, a medicina, contabilidade, avaliação imobiliária, dentre outras inúmeras áreas. Então, foi uma oportunidade bacana que a gente pôde conversar, conhecer outras pessoas e discutir um pouquinho a respeito da nossa empresa que está hoje enraizada em todo o Brasil. Isso é muito bacana mesmo. Graças à Smart, graças à perícia, a gente teve a oportunidade de conhecer tantos lugares diferentes, tantas culturas diferentes. Agora a gente conhecendo Vitória, conhecendo Aracaju, que no Sergipe, que a gente foi abrir nossa filial lá. É legal ver essa multidisciplinariedade que a nossa atuação dá dentro dos processos. E aí que vem a importância da perícia nos processos. Então, Felipe, conta pra gente um pouquinho da importância da perícia judicial no processo. Então, conta um pouquinho da nossa atuação, da Smart. Por que uma perícia é tão importante dentro de um processo judicial? Digamos que a perícia é o carro-chefe do processo, né? Quando há um litígio, uma discussão entre as partes, em que o autor fala uma coisa, o réu fala outra, e se trata de um assunto específico que o juiz não possui capacidade técnica, necessita de um profissional especialista da área. E é nesse momento que a nossa empresa, os nossos profissionais entram dentro do processo. Quando ambas as partes divergem a respeito do entendimento, o juiz não tem conhecimento técnico a respeito daquele assunto, ou às vezes pode até ter, viu, Alcides? Tem casos que o juiz é formado em engenharia civil e é juiz. E ele sabe sobre o assunto, porém ele não pode atuar. Tem que ser uma pessoa imparcial, um cargo de confiança do juiz. Então ele nomeia um engenheiro civil, nomeia um médico para estar realizando aquele trabalho pericial naquele momento. Então a perícia nada mais é que chamar um profissional especialista ao processo para dar o seu parecer técnico fundamentado, bem explicado, devidamente dentro das normas, para que sane todas as dúvidas das partes e inclusive do próprio juiz. Não, maravilha. E eu sei que todo mundo aqui está querendo conhecer um pouquinho mais sobre perícia médica, sobre a atuação do Dr. Plínio, que, como eu já disse, tem milhares de nomeação para atuar como perito, mas eu preciso dizer para você, ouvinte, a importância da perícia judicial. Nós temos no Brasil mais de 77 milhões de processos, sendo mais de 35 mil novas ações todos os dias. E aí, muitos desses processos precisam de perícia. E aí que está a importância da perícia médica também. Sabe, doutor Plínio, quantas perícias médicas por suposto erro médico são ajuizados por dia? Na verdade, quantos processos são ajuizados por dia? Mais de 100. Mais de 100 por dia? Todos os dias, que vai precisar de uma perícia médica para solucionar aquele caso. E a tendência é aumentar muito mais. A gente já vai falar sobre isso, mas antes de entrar então na perícia médica, eu quero conhecer o Dr. Plínio. Da onde que você se formou, por onde que teve seu interesse em começar a atuar como perito, onde que você estudou, se tem pós-graduação. Conta um pouquinho de você para todo mundo, doutor. Então vamos lá, Alcides, Felipe. Começou aqui em Maringá. Eu sou daqui, minha família é uma das famílias pioneiras da cidade, onde, ao chegar próximo à conclusão do ensino médio, ao buscar áreas que me atraíam, fui aproximado da medicina,
Me formei aqui pela Uningá em 2018. Logo nesse período foi quando a gente, por ser contemporâneo de época de escola, recebi o convite já para atuar em parceria com a Smart, mesmo saindo da faculdade, recém-formado. Fui para Curitiba fazer minha primeira especialização, sou especialista em medicina pelo Hospital Angelina Caron, em clínica médica, onde eu continuei esse trajeto por perícias e cada vez foi me atraindo mais. Ao concluir esse curso de clínica médica em Curitiba, eu acabei indo para São Paulo, fui para a USP fazer uma especialização na área de medicina legal e perícia médica, que é a única especialidade que se faz essa conexão entre o direito e a medicina. Por ser algo que eu estava gostando, vendo que era muito frutífero, eu busquei especialização na área ao longo de todo esse período, para poder elaborar cada vez laudos melhores, com mais tranquilidade, com mais conhecimento técnico, para que não haja dúvidas, igual o Felipe falou, que a produção do laudo, o que ela é? Nada mais é que uma prova. Dentro de um processo, todos os documentos, depoimentos, tudo são provas. Mas qual é a prova magna, a prova mais importante? É o laudo pericial, onde o expert é convidado para juntar todas as outras provas em uma prova só, que é incontestável, que é o laudo pericial. É por onde o juiz, na sua esmagadora maioria das vezes, irá reger a sua sentença para que possa ser sanada aquela dúvida, aquela problemática. No meu caso específico, nas áreas da saúde. Qualquer coisa que envolver a área de saúde, seja sequelas de doença, acidentes, medicações, envolvendo planos de saúde, operadoras, vai ser obrigatoriamente necessária uma perícia. Quando o juiz não solicita, uma das partes vai acabar pedindo por perícia. Então, é um campo muito fértil. Bacana. Então, pelo que você estava contando, você já estudou, inclusive, na USP, sobre perícia. Conta um pouquinho dessa experiência na USP pra gente, se lá é um curso mais prático, é um curso mais teórico, se valeu a pena. Como é que é esse curso? Curso maravilhoso. A USP é reconhecida internacionalmente, não há nem o que se falar sobre isso. Porém, a especialização em perícia médica e medicina legal, assim como a graduação em qualquer curso, nós temos muita teoria. E dentro das teorias da medicina legal e perícia médica, a gente passa pela parte forense, que é o que todo mundo não gosta muito dentro da perícia, que são a parte do legista do IML. Lidar com corpo, cadáveres, vítimas, agressões, muitas vezes presidiários, antes de ser recolhido, tem que passar por uma avaliação. Isso acaba que não é muito atrativo. O curso ele é muito focado nisso, por a gente estar lá dentro do IML, no Instituto Oscar Freire, onde foi criada a medicina legal do Brasil. Então, ele é muito bacana, um conhecimento vasto, amplo, e que com certeza trouxe muitos benefícios para mim, mas que a gente pode, não necessariamente, ele se torna obrigatório, igual durante a nossa graduação, você não leva, não se torna muito aplicável no dia a dia, quando a gente vai fazer as perícias na área civil, que é o que a gente está aqui para fazer, que dentre todos os ramos da perícia é a área mais atrativa, que é o grande movimento que se tem hoje na parte tanto médica do direito e que gera-se aí um retorno financeiro considerável. Legal. Antes do professor Felipe falar um pouquinho também, eu queria só deixar claro para você, ouvinte, quando o professor Dr. Plínio fala sobre área civil, para você entender que existem 5 tipos de justiça no nosso país. Tem a justiça eleitoral, a justiça estadual, a justiça federal, a justiça trabalhista e a justiça militar. Todas elas podem ter algum tipo de perícia dentro desses processos. E aonde que tem as principais perícias médicas? Em 3 justiças. Na Justiça Federal, que é quando envolve a União, autarquias federais, por exemplo, o INSS, quando alguém quer contestar, é na Justiça Federal que vai correr essa ação. Tem a Justiça Comum, que daí, na Justiça Comum, a maioria dos processos cíveis, quando envolve, por exemplo, Unimed, ou quando envolve erro médico, é a Justiça Comum que vai julgar tudo isso. E tem a Justiça Trabalhista, quando envolve relações do trabalho. Só para deixar claro para você, ouvinte, para entender o que se trata dessa área civil, que é essa Justiça Comum que a gente tem. Mas vamos dar continuidade, então, para entender um pouquinho mais a história do Plínio? Exatamente, Plínio.
Agradecemos todas as informações que você está trazendo para a gente. Isso é importante para trazer para o nosso ouvinte, para ele entender da onde surgem as oportunidades de estar atuando como perito, como profissional, da onde vão sendo retirados os medos do profissional. A gente sabe que é um grande receio quando o profissional fala em justiça, de atuar para o juiz, etc. Mas antes de entrar nesse assunto, gostaria de saber de você, até para o nosso público aqui entender, da onde você conheceu o Smart, da onde você teve o conhecimento a respeito da empresa, o que a Smart representa para você hoje, o que ela se atua como facilitador para você, se não. Gostaria que você discorresse um pouquinho para a gente poder entender essa parceria existente entre a gente já ao longo dos anos. Não, muito bacana, Felipe. Então, como eu havia comentado, eu e o Alcides, a gente é contemporâneo de época de escola, desde antes da faculdade, assim como você, mas a gente não teve essa oportunidade de se conhecer antes. E quando eu estava terminando a graduação, o Alcides me convidou, teve uma conversa e apresentou a Smart e esse mundo das perícias, onde ele me trouxe alguns exemplos e possibilidades de ganhos, mesmo fazendo qualquer outra atividade, que hoje o médico ele não tem um emprego. Normalmente, ele vai ter 2, 3, 4 vínculos empregatícios em 3, 4 hospitais, clínicas e serviços diferentes. Isso é uma coisa que facilita para levantar alguma arrecadação financeira, mas, ao mesmo tempo, consome, principalmente do regime de trabalho, de plantões. E eu me aproximei da Smart dessa maneira. Com esse convite do Alcides, eu comecei a fazer perícia logo que eu me formei. E no mesmo ano eu já entrei na residência, e a vida de residente, como todo mundo sabe, é corrida, não tem tempo para nada, você é literalmente um residente do hospital. Então, o pouco tempo hábil que você tem, o pouco tempo livre, você acaba tendo que trabalhar e dar plantões. E eu vi na perícia uma oportunidade disso, de trabalhar dentro da residência e, ao invés do final de semana eu ter que dar plantão, ficar em UPA, em postinho, eu podia ficar com a minha esposa, com a minha família, vir visitar meus pais, como eu tive que sair da cidade. Então, a cada 2, 3 finais de semana que eu tinha que trabalhar, o meu livre, que eu trabalhava para cumprir minha carga horária, eu acabava dando plantão para ter uma renda extra e sobreviver. E a perícia me possibilitou essa questão de trabalhar no meu período ocioso, dentro do meu trabalho. Parece estranho, mas a gente aumenta a sua hora e, com isso, eu tinha tempo livre e tempo de qualidade, que eu aproveitava para viajar, visitar a praia. Curitiba é pertinho, dá para sempre dar um pulinho, né? Então, eu não precisava ficar trabalhando igual um monte de colegas que eu via. Poxa, comemorava de estar livre da residência ou de não estar na escala para poder pegar outro plantão. O cara estava feliz de não trabalhar para trabalhar. Parece estranho, mas... E aí o cara fala, pô, mas você não vai dar plantão? Eu falei, não, cara, eu tô tranquilo, tô... E com isso, cada vez... Foi isso que foi me apaixonando e buscando aí o conhecimento e cada vez me aprimorar mais dentro dessa área. E foi exatamente esse o motivo da gente criar a Smart, da gente ter mais de 1.000 peritos na nossa equipe. Porque o que a gente busca? É aumentar o valor da hora útil dos nossos profissionais. A gente tem muito médico na nossa equipe que fala realmente, pô, eu tô fazendo um plantão, mas tem hora que eu não tô atendendo ninguém. Eu tô lá esperando alguém chegar para fazer algum atendimento. Então ele pode usar essa hora que ele já tá lá no plantão para fazer algum laudo, para fazer algum estudo. Então a gente auxilia aos profissionais a aumentarem o valor da hora útil dele, para ele ter mais tempo com a família, que nem você falou, para poder ir para a praia, para poder se divertir, para poder estudar. E é exatamente essa a ideia de se tornar perito. Aumentar, auxiliar na renda extra. E então conta pra gente também, Plínio, sobre renda extra. Qual que é o valor, por exemplo, que alguém que faz plantão ganha? E quanto que dá para ganhar como perícia, por exemplo? Só para ter uma estimativa. Hoje, se a gente pega a nível de Paraná, tudo muda um pouco de estado para estado, mas em média da hora trabalhada vai pagar algo entre 90 até 140, 150 reais a hora. Isso em regime de plantão, não de consultas. Seja em pronto atendimento, UPA, hospitais, UTI, independente da área. Uma média geral, em um plantão de 12 horas, você vai ter um ganho aí de próximo a R$1.000, R$1.200 já
com o imposto recolhido. Isso aí durante umas 12 horas de plantão? 12 horas obrigatórias, você não pode sair. Se não, se não é abandono de plantão, você responde, inclusive, por processo de ética médica junto ao CRM. Entendi. Então, o plantão ele não pode ser abandonado. Independente, aí que é bacana, porque independente dessas 12 horas eu estar trabalhando ou não, eu tenho que ficar ali confinado, correto? Já que eu estou ali não posso sair, por que não acrescentar ou agregar algo? E uma perícia hoje, a que vai pagar menos, ela vai pagar próximo a um plantão. Ou seja, se dentro do meu plantão, que eu ganharia R$1.000 aproximadamente em 12 horas, eu fizer uma ou duas perícias, eu triplico esse valor, podendo eu ficar livre final de semana, por exemplo, não ter aquela obrigatoriedade de trabalhar toda a noite. Do final de semana, eu ter essa liberdade de viajar e conhecer um lugar diferente. Tudo isso associado ao meu trabalho, onde dentro dele a gente maximiza, otimiza a hora para você não ficar refém disso, porque não basta ganhar dinheiro, a gente tem que viver também. Muitos colegas aí eu vejo que são escravos, trabalham de segunda a segunda, ganham dinheiro, mas não vivem, de que serve? Então a gente tem que buscar formas alternativas de maximizar essa hora e esse ganho dentro do seu próprio serviço. Porque por mais difícil que é um plantão, quem já está há muito tempo sabe que a gente consegue ali 1, 2, 3 horinhas livre nesse período. E nisso você faz um laudo, pronto, já dobrou, já anula um plantão a mais que você precisa fazer naquele mês. Maravilha. Perfeito. Maravilha. E Plínio, para deixar claro para o nosso ouvinte aqui, para ele não ter dúvida, os médicos que estão nos acompanhando aqui agora, e paralelamente outros profissionais também, das mais diversas áreas, que isso se aplica a esses outros profissionais. Qual é a função do perito médico dentro do processo? O juiz foi lá, te nomeou, despachou, colocou o seu nome. Plínio, venha fazer esse trabalho para mim. Qual é a sua função? Então, Felipe, dentro da área da medicina, igual a gente estava conversando, todo processo, toda demanda, todo litígio que envolver qualquer coisa relacionada à saúde, desde um dano, uma sequela, um acidente de trânsito, uma cirurgia, em que gerar alguma insatisfação e um processo, o juiz, por ele ser um detentor de um amplo conhecimento, mas não dentro da medicina, ele chama um expert, o perito, que é para o quê? Nada mais do que traduzir aqueles jargões, termos médicos, siglas, que ninguém entende letra de médico, né? Todo mundo fala, mas o que é isso? Ele chama um tradutor, o perito, entende? Então, além da gente traduzir aquilo que ninguém mais traduz, a gente vai dizer se aquilo está correto ou não dentro do ponto de vista técnico. Aí que está. O perito ele tem uma função de emitir um laudo técnico objetivo. O perito não acha nada, o perito não imagina. Nós avaliamos o que houve e o mais bacana que isso, a gente avalia depois que já aconteceu. Ou seja, praticamente zera as suas possibilidades de erro. Porque além de você ter todos os documentos do fato ocorrido até aquele momento, nós temos toda a literatura médica disponível a hora que a gente quiser. O laudo ele não é concluído na hora, frente a frente, cara a cara com o periciado. Você vai terminar em casa. Então, o perito ele vai fazer essa junção das provas e responder de uma forma técnica objetiva, sem viés, sem parecer, para que aquela demanda que foi iniciada por uma das partes, ela possa ser sanada de uma forma justa e imparcial, sem trazer qualquer dano secundário a qualquer uma das partes, apenas buscando e auxiliando a justiça, somente ela, sem favorecer uma parte ou outra, que é o grande medo de todo mundo, de ser injustiçado em tribunais e em sentenças. O perito ele está ali justamente para isso, para ser imparcial e para ser objetivo. E a nossa objetividade ela vem de onde? Ela vem da ciência, da medicina baseada em evidência. Nós não criamos histórias, nós não criamos medicina. Nós apenas comparamos os fatos e dizemos se aquilo está de acordo e com o esperado dentro da cronologia dos eventos que ocorreram. Entendi. Só para o pessoal entender como funciona uma perícia técnica, então, no dia da perícia. O pessoal entender. Vamos dizer, pegar um exemplo aqui para entender com um exemplo que eu acho que fica mais fácil a compreensão. Eu sou motorista de ônibus, sofri um acidente e alego ali que não tenho mais capacidade de dirigir o ônibus, etc. E estou pedindo ali para o INSS me aposentar.
Cheguei no dia da perícia. O que você observa em mim? Quais são as perguntas que você faz? Como que você age naquele dia da perícia para depois poder formular o seu laudo pericial? Então, Felipe, essa é uma pergunta muito bacana, tá? Porque a perícia, ela começa muito antes da perícia física propriamente. Por quê? O perito, ele é nomeado pelo juiz e você dá aceite ou não a um processo meses antes. Então, quando você recebe uma carta, um e-mail de notificação de um processo, você lê sobre o caso, lê os fatos, o que aconteceu, documentos médicos, prontuários, receitas, exames, o que foi feito e o que não foi feito. E aí você aceita ou não. Entre esse lapso temporal de você aceitar uma perícia e você realizar ela em loco, que tem que ser agendado, notificado todas as partes, tem pelo menos um tempo de 30 dias, ou seja, você está estudado, revisado e totalmente respaldado. Então, a perícia presencial ela serve para duas coisas apenas. Para sanar alguma dúvida de lapso temporal que você não entendeu o que veio primeiro, como aconteceu aquilo, ou como se deu o pós-operatório, por exemplo. E a segunda coisa é para avaliar quando a gente fala, igual no seu caso, no exemplo que você deu, uma sequela, né? Então, eu vou avaliar, porque eu sei que se eu quebrar o braço, eu vou ficar ali 30, 40, 60 dias inválido, concorda? Essa invalidez ela vai ser permanente ou não para ser uma aposentadoria. Então, é isso que a gente vê. A gente não avalia doenças ativas, a gente avalia sequelas. E para falar em sequela, tem que ter esgotado os tratamentos. Então, a gente vai, no dia da perícia, eu vou vir com todas aquelas ideias do que eu já li e o que eu espero como médico, com experiência profissional, que a gente sabe o que um paciente que teve uma fratura e foi operado, como espera encontrá-lo. E as coisas têm que ser condizentes, tem que respeitar essa linha temporal para você estabelecer ou não um nexo causal. Então, no momento da perícia, você já vai estar com o caso estudado, revisado, vai fazer perguntas simples. É uma consulta médica, só que é uma consulta mais fácil. Porque em uma consulta, você nunca sabe quem entra pela porta e o que ela tem. Nessa não, você já tem tudo pronto, você já tem toda a cola. Entende? E aí você vai fazer as perguntas direcionadas sobre aquilo que você precisa. Você não precisa avaliar a pessoa inteira, você vai avaliar só o braço, por exemplo. Então, é rápido, 5, 10 minutinhos. É uma consulta de consultório, só que você já assistiu o filme antes. Então, é muito tranquilo, não tem como dar errado. Me perguntaram uma vez, você não fica com dúvida? É igual você fazer uma prova com um livro e com tempo infinito. Uma coisa é você fazer uma prova com 30 minutos para fazer o livro. Agora, se com uma prova com um livro, celular, notebook, todo o material do mundo, como você vai ter dúvida? Uhum. É só você ligar os pontos. É muito tranquilo. Mas tem uma que eu acho que pode ser difícil. E se a pessoa já morreu, dá para fazer a perícia mesmo assim? Com certeza. Isso é uma demanda que tem inúmeras, não só de mortes, eu vou te dar outro exemplo também. Em caso de quando a pessoa já faleceu ou é algo que já aconteceu e foi resolvido, existe uma modalidade que se chama de perícias indiretas. O que isso significa? A perícia indireta, você não tem mais o periciado, seja por quaisquer motivo, dentre eles o óbito. Então, vai ser só através de revisões de prontuários. Nessa parte, é dispensado essa entrevista que a gente acabou de comentar, porque não tem como a gente avaliar alguém que não está aqui. Você vai olhar prontuários, idas em consultórios, cirurgias que foram feitas ou não, e dentre tudo isso, contextualizar com guidelines, seja de qualquer sociedade que aquele quadro se encaixar, sociedade de cardiologia, geriatria, cirurgia plástica, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, que tem um número absurdo, e dentre isso você vai avaliar se o caso foi conduzido dentro das boas práticas médicas ou não. Porque o mais importante, que o que gera muitas demandas, é que a medicina hoje ela é uma ciência de meio e não de fim. O que isso significa? O médico ele não é obrigado a ter um resultado. O resultado ele depende de inúmeras variáveis, dentre os cuidados do paciente com ele, tomar os remédios, fazer o tratamento pós-operatório correto. Não só da cirurgia em si. Muitas vezes a cirurgia é 10% do evento. 90% é por conta do periciado. O médico não vai estar lá olhando se ele está tomando remédio, se ele está fazendo repouso, não está fazendo esforço, e até ele chegar com um ponto estourado, com a barriga aberta, e dizer que é erro médico. Entende?
Entendi. Então, as perícias indiretas, dessa maneira, você avalia só o prontuário e toda essa contextualização. Então, é bem tranquila. Na verdade, é uma das mais fáceis que tem de fazer, porque ela poupa esse tempo de você ter que fazer uma anamnese, um exame físico e um periciado. Você falou uma coisa aqui que estava comentando sobre várias especialidades. Aqui eu quero até conversar um pouquinho com o Felipe. Que você falou que tem perícia em cardiologia, cirurgia de cirurgião plástico, ou seja, várias especialidades. E a gente fez um estudo bem aprofundado, né, Felipe, sobre a necessidade do perito ser especialista ou não para atuar como perito naquela área. Por exemplo, um caso que envolva cirurgia plástica. O perito precisa ser cirurgião plástico para fazer aquela perícia ou não? Ele pode ser um clínico geral e fazer cirurgia e fazer aquela análise daquela perícia daquele caso. Então, esse é um assunto bem bacana, até porque é uma das situações que traz muito receio para os profissionais da medicina. O medo de poder atuar numa área que não tem especialidade específica. Porém, o perito médico, o médico formado com o devido CRM na mão, ele já possui a formação suficiente necessária para poder realizar todo tipo de perícia médica existente. Ou seja, basta a pessoa ser formada na área para que ela possa realizar aquele tipo de trabalho. Por quê? O médico já teve acesso a todo o conteúdo, a todas as informações durante o seu curso de medicina. Inclusive, esse é um entendimento que já se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça do Brasil, que há uma determinação que o médico, devidamente formado com o seu conselho de classe na mão, ele pode atuar em todos os tipos de perícia médica existente. Não há necessidade da especialidade específica. Necessidade de perito especialista em cirurgia plástica, em obstetrícia, em geriatria. Não. Médico formado tem capacidade técnica para realizar o trabalho pericial. E isso, Felipe, não se diferencia da prática médica diária. Como assim? Poxa, o médico recém-formado, ele atua num pronto-socorro onde ele atende idoso, gestante, criança, pessoas infartadas, vítimas de tiro. Ele atende tudo como generalista, seja na UPA, seja no pronto-socorro, seja no hospital, na clínica médica. A especialidade lhe dá um pouco mais de confiança, mas ela não o conhecimento ele não é exclusivo da especialidade. Como você comentou, dentro da faculdade nós passamos por tudo e aprendemos tudo. E outra coisa que é bastante interessante, que é o maior facilitador, foi uma das coisas que mais me encorajou e deu coragem, que mais me encorajou para entrar na perícia. No primeiro momento eu tinha medo de pegar uma perícia de uma especialidade a qual eu não tinha muita afinidade. Conheci, às vezes a gente não se sente muito atraído por aquilo, por N motivos. Mas qual que é esse fator tranquilizador? É o tempo. Lembra que eu comentei? Quando você é nomeado, você tem pelo menos 30 dias para marcar a perícia. E depois da perícia, você tem mais um prazo, a depender de cada local que você está, para emitir o laudo. Então, além de você poder consultar materiais, pesquisas, guidelines e sociedades médicas, todo médico tem um grupo de amigos. E dentre esse grupo, um vira cirurgião, outro vira cardiologista, outro vira ginecologista, outro vira oftalmo. Que nada impede você ligar, pedir uma opinião, um auxílio, falar qual que é a real necessidade, o que eu preciso procurar. Às vezes ele tem uma diretriz mais atualizada para te passar, que ajuda a você fazer aquele laudo com excelência, sem a necessidade de ter passado 2, 3 anos em uma especialidade. É o que a gente faz diariamente na prática médica. Às vezes eu estou no hospital que eu trabalho, interno um paciente complexo, geralmente são da reumatologia, eu ligo para a reuma e falo, pessoal, estou com um caso difícil, me ajuda. E eles vão dando as guias, solicita tal exame, falam livros também que você pode ler para você poder entregar um laudo de excelência. Por isso que não necessita a especialidade para fazer um laudo. Diferente da medicina, onde você já não precisa a especialidade para exercer, na perícia isso se torna mais fácil ainda por a gente ter esse tempo e a nossa cadeia e rede de contato e network. Não há como você falhar nesse quesito. Maravilha. E doutor, também explica outra coisa para todo mundo aqui. Você, para ser perito, precisa passar por um concurso público? Ou seja, tem que ter prova? Como é que funciona para se tornar um perito médico?
Essa questão é o que gera muita dúvida também, sabe, Alcides? Porque quando a gente fala em perito, a primeira coisa que vem à mente é o quê? É o INSS, ficar numa cadeira negando aposentadoria para todo mundo, né? A segunda coisa é o que a gente já comentou aqui, que é o médico legista. IML, morto, acidentado, vítimas de agressão. Já nesse âmbito que a gente está aqui, na área civil, não há necessidade de concurso, diferente desses outros dois. IML e INSS são concursos públicos. Você cumpre carga horária e fica refém disso, que é o que a gente está buscando fugir. Ficar refém, ter tempo livre. Na perícia civil, você se cadastra nas varas e você vai cair na lista do juiz. Toda vez que houver um processo que demande de auxílio da saúde, envolva a saúde, ele vai nomear um perito médico. Ao começo, é de forma aleatória. Conforme você vai aceitando e fazendo o seu nome, o juiz vai ganhando confiança e cada vez mais vai te passando nomeações e processos. Então, não há concurso, não há nada. Basta entrar no site e se cadastrar. Igual fazer um cadastro no site de compras. Muito simples, muito tranquilo, tendo seus documentos em mãos. E mais uma coisa, Plínio, importante a gente trazer isso para o nosso público, para que eles possam entender também, porque a gente sabe, o médico ele é especialista na área da medicina, tem contato diariamente desde o primeiro ano da faculdade, então ele sabe como chegar no hospital, como tratar o paciente, como laudar, como entender aquele caso específico. Mas a gente sabe também que foge ao seu conhecimento os termos jurídicos, acesso a processo, levantamento de documentação dentro de um processo, como acessar esse processo. Então eu queria saber de você, o que um perito, eu sou médico, tenho interesse de fazer perícias. O que eu preciso fazer para poder aprender, entender esses termos, saber como acompanhar um processo, como entrar dentro de um processo no sistema? E 2, já tomando o gancho aqui, a Smart, a partir do momento que formalizou a parceria com você, te auxiliou nesses pontos? Agora você pegou no meu calcanhar, Felipe. Esse é o medo de todo médico. Não do médico, de qualquer pessoa. O que você quer? Trabalhar menos e ganhar mais? Correto? A perícia em si, a parte médica, para o médico, obviamente, ela é extremamente simples e fácil. Você me fez algumas perguntas agora que eu não sei responder. Por quê? Para a gente se cadastrar, você faz o cadastro no site do Caju, que é o Centro de Auxiliares da Justiça, e com isso você começará a receber nomeações onde você pode aceitar ou não. Essas nomeações, os processos, os documentos ficam dispostos na base deles, que é o site do Projude. Isso é algo extremamente chato, sinceramente, eu não gosto, porque a gente tem que acompanhar muito essa parte judicial, de prazos, impugnações, procurar documentações dentro de um processo com 2.000 páginas, saber o que é da área médica, o que não é, por exemplo, um processo que envolve um acidente. Vai ter um monte de coisa falando de legislação de trânsito, quem estava certo, quem estava errado. O perito, isso não tem nada a ver. Não faz sentido você perder seu tempo com isso. Exato. Vá para a parte médica. Vá para o que te compete. Não queira aprender coisas novas. A gente não tem tempo para isso. Na verdade, a gente está entrando para a perícia pelo contrário, para ganhar mais tempo e não para gastar mais tempo. Perfeito. Então, nisso foi o que a Smart Perícias mudou na minha vida. Porque essa parceria, eu fico exclusivamente com a parte médica. Avaliação de exames, prontuários, tradução, ler aquelas letras que ninguém entende, às vezes nem eu entendo. E contextualizar se a doença é compatível com a sequela e todas essas questões. Essa parte de acompanhamento de processos, impugnações, protocolar ou não demandas, é muito melhor você deixar para alguém que é capacitado. Nesse caso, a parceria com o escritório, para mim, foi o divisor de águas, pois onde eu ia gastar 2, 3 dias para fazer um laudo, eu gasto 2 horas. Entende? Então, o facilitador, nessa parte, ele é muito importante, porque a gente todo médico ele tem o seu objetivo de carreira na vida. Esse mundo da perícia, ele é algo que vai auxiliar você ter um ganho extra. Ele não pode entrar como um agente que vai te dificultar ou te gerar mais dor de cabeça ou preocupação. Poxa, se eu perder aquele prazo, o que vai acontecer? O juiz vai me ligar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fugir, entende? Não. Ele tem que ser um facilitador e algo que te anime a fazer, e não algo que te gere mais preocupação, senão não faz sentido. Por isso a Smart, nessa parte, com essa assessoria com o perito, é muito importante e
poxa, é o que me faz ter um rendimento e um ganho exponencial, literalmente exponencial, onde eu consigo triplicar, quadruplicar minha produção em um mês, deixando de lado demandas que não me competem. Igual o juiz contrata um perito por ser especialista, eu terceirizo esse trabalho. E aí a gente faz uma cascata, uma cadeia, que você otimiza seu tempo, otimiza seu ganho e todo mundo sai beneficiado. A gente fica muito feliz de ouvir isso, porque o objetivo da nossa empresa realmente é auxiliar os peritos e tirar tudo aquilo que não é de competência técnica dele. Por exemplo, para fazer uma análise de uma petição inicial, de uma contestação, de uma impugnação à contestação, a gente vai deixar claro para o perito só aquilo que é essencial para ele estudar, para ele ler, para ele analisar os documentos principais do processo que dizem respeito à área médica, para ele fazer um trabalho de excelência. Óbvio, o perito médico é responsável técnico pelo trabalho que ele faz, mas a Smart dá todo o auxílio para ele maximizar o rendimento dele, deixando claro para ele só aquelas partes que ele realmente precisa saber. Então a gente fica muito feliz de ouvir isso de você, porque realmente esse é o objetivo da nossa empresa, facilitar a vida do perito para entregar laudos de excelência para o juiz, para trazer mais justiça para os processos. Então a gente acha que a gente está conseguindo chegar no ponto ideal, porque a gente sabe que a perícia no Brasil não é profissional. Alcides, vou só te interromper e te falar uma coisa. Lembra quando eu estava falando sobre o tempo que você tem entre a sua nomeação, agendamento de perícia e elaborar o laudo final, onde você pode chamar seus amigos para te ajudar? Vocês são meus amigos. Eu tenho os amigos que vão auxiliar caso eu precisar de parte médica e vocês da parte jurídica, onde muitas vezes algo que eu ia demandar muito mais tempo, isso me otimiza demais o meu tempo. Então, a empresa que me auxilia nessa parte, ela otimiza demais. Então, é muito importante porque se eu fosse tirar tempo para aprender todos esses termos, mexer em plataformas que são extremamente complexas, chatas, morosas, ler inúmeros documentos, igual o linguajar médico, é difícil de entender. O jurídico é pior ainda para mim, que não sou da área. Eu tenho um certo conhecimento, mas não é a minha praia. Prefiro, igual quando eu tenho uma dúvida sobre uma especialidade, a qual eu não tenho tanta competência, na parte jurídica, quando eu preciso, eu falo com o escritório e vocês me auxiliam. Então é maravilhoso, é um casamento perfeito. E eu quero saber então, já que é casamento perfeito, vamos falar de financeiro. Vale a pena financeiramente ser perito? E outra, já fazendo um link para essa pergunta. Tem um monte de perícia que é de justiça gratuita. O que você acha desse tipo de perícia? Conta para o pessoal do que elas se tratam. Alcides, com certeza. Vale a pena, não há dúvida disso. O maior exemplo disso é que quando eu comecei com perícia, eu achava que eu estava inovando, que isso só eu fazia. E conforme eu fui ganhando experiência, como eu comecei com a perícia logo que eu me formei, eu conhecia muitos acadêmicos e poucos médicos. Entrando na residência, comecei a ter contato com chefes e vi que todos eles foram peritos em algum momento da sua vida, até alcançarem aí seu sucesso profissional, seja no seu consultório, na cirurgia, independente da sua área. Todos os médicos antigos, hoje, se você for procurar, perguntar para quem já é médico, pergunte aos seus chefes, em algum momento da vida já fizeram perícia. Então, com certeza, é extremamente atrativo, financeiramente, igual a gente comentou aí, o que você ganharia em 12 horas em um plantão, você ganha em 1 hora fazendo uma perícia, depender da complexidade da perícia, às vezes menos, algumas vão demorar um pouquinho mais, mas nenhuma vai demorar 12 horas, pode ter certeza, eu já fiz milhares delas. E em relação às justiças gratuitas, esse é um grande dilema dentro das perícias, porque o retorno financeiro dela não é tão atrativo e também ele não vem de uma forma tão rápida. Ele muitas vezes demora alguns meses até que o processo seja terminado e você receba o pagamento. Um grande medo que tem pessoa que fala, você não vai receber nunca. Não é assim, você recebe. Demora alguns meses, mas você recebe. Tá, e por que você vai ficar trabalhando para receber daqui a alguns meses? A perícia, como a gente estava comentando, ela entra como uma renda extra. Em uma renda extra, o que você faz com o seu dinheiro que sobra? Investe.
o que você faz com o teu tempo que sobra, invista ele em algo que vai te dar retorno. É uma poupança. Então, além de você receber isso lá na frente, aquele tempo que você ia gastar no celular, mandando meme para o seu colega ou jogando um joguinho no celular, você está produzindo, investindo. Ao invés de ir na bolsa, você está investindo em você mesmo, fazendo essa poupança para você receber isso em um futuro. E quando vier, será muito bem-vindo. Todo recebimento é bem-vindo, né? Uhum. E uma outra coisa é que fazendo essas justiças gratuitas, em geral, a maioria das pessoas não tem essa visão. A gente hoje vive em uma sociedade imediatista. Quero fazer agora e receber agora e que eu já gastei. Não vou nem gastar, já gastei, estou devendo, né? Então, o objetivo é o quê? É você produzir, guardar esse dinheiro, poupar para ter esse rendimento constante e, com isso, você vai ganhando moral com os juízes dentro das varas, porque você resolvendo esse problema deles, você vai ter cada vez mais nomeações. Esse eu acho que é o ponto-chave que você chegou. Você vai estar auxiliando o juiz, vai estar resolvendo o problema dele, e aí ele vai lembrar de te dar perícias pagas, boas, lá na frente. Porque além de você ser retribuído depois com outras perícias, também temos que fazer nosso papel social. Perfeito. Exato. Até acho importante, para a gente deixar claro para o nosso ouvinte, a gente esmiuçar essa situação, deixar bem claro para todos eles, que a perícia de justiça gratuita ela não deve ser entendida principalmente como uma fonte de renda. A gente sabe que se paga pouco, se demora para receber e há uma grande dificuldade na hora do recebimento. Esse tipo de trabalho serve para você fazer como se fosse a moral para o juiz mesmo. Então você executa o trabalho, faz a perícia, entrega um laudo pericial, porque esse trabalho você pode ter certeza. O pago, o juiz vai esquecer de você. Esse de justiça gratuita ele jamais vai esquecer de você, porque tem processos. Nós da Smart já pegamos processos parados por mais de 20 anos, que nós executamos o trabalho, entregamos o laudo pericial, até hoje não recebemos, mas o juiz você pode ter certeza, até hoje ele não esquece da gente, direto a gente é nomeado por ele. Então entenda que a perícia de justiça gratuita ela é essencial para você potencializar a quantidade de nomeações. Uma vez atendendo o juiz, entregando um trabalho que seja com justiça gratuita, tenho certeza absoluta que vai potencializar e aumentar substancialmente a quantidade de nomeações que você vai poder receber. E só para deixar claro aqui também o que é justiça gratuita, talvez o pessoal não saiba o que é justiça gratuita, mas recebe, não estou entendendo nada. Então, só para deixar claro para você ouvinte, o que é um processo que tem justiça gratuita? É quando uma das partes daquele processo, seja o autor do processo ou o réu, ele não tem condição financeira de pagar as custas do processo. Ou seja, se ele pagar o valor da perícia para um médico, vai faltar dinheiro para a casa dele, para os filhos, enfim. E aí ele tem esse benefício da justiça gratuita. E não quer dizer que não vai ser pago nada. Quem paga é o governo do estado, só que é no fim do processo. Por isso que o Dr. Plínio falou que pode demorar aí 6 meses, 1 ano, 2, 10, depende, tem que esperar o processo acabar. E aí só lá no fim que o governo paga. E o governo paga de uma forma simples? Não. Às vezes tem que entrar com uma ação contra o governo para receber. Agora imagina, um médico aceitou atuar como perito num processo de justiça gratuita, fez a perícia, tem que receber R$600. Ele vai ter que entrar com uma ação, pagar um advogado para entrar com a ação, ou seja, ele nem recebe. Nós da Smart não, a gente faz todo esse trâmite já pros peritos para eles conseguirem receber e não ter esse custo do advogado. Por isso que a gente também acha que a gente auxilia muito os peritos e os juízes, porque a gente sabe que os juízes também não gostam que o governo fique demorando para fazer os pagamentos e a gente consegue maximizar e melhorar e otimizar o tempo do recebimento dos honorários por todos os peritos da nossa equipe. Com certeza, isso, Alcides, isso se resume no que, igual o Felipe falou, teve processo que a gente pegou com mais de 20 anos, já fez, já entregou e não recebeu. Com certeza eu devo ter uma boa parcela nisso daí. Então, o fato de fazer isso, a gente maximizar as nossas nomeações, o que isso impacta? Que se você não resolve o problema do juiz hoje, amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais. Quando você ajuda ele a controlar essa fila, ele vai te passar as coisas boas também. Perfeito. E você vai estar recebendo as coisas boas e fazendo uma carteira futura. O que é melhor você estar lá na praia ou em casa e, pum, pinga um dinheirinho. Você nem lembrava mais. Exato. E ao invés de você ter ficado parado, ocioso, não fazendo nada, você
ajudou. Muitas vezes esses processos de justiça gratuita são pessoas carentes que realmente necessitam de auxílio. Você faz um bem social, auxilia a justiça, cria um vínculo com o juiz e, de repente, recebe um dinheirinho a mais. É bom demais isso. Exatamente. Mas a gente está falando aqui perícia judicial, perícia. Eu gostaria de saber, Plínio, existe alguma outra forma de atuar como perito, como auxiliar dentro do processo? Com certeza, Felipe. Então, dentro de um processo, a gente vai ter pelo menos 3 peritos. Opa, mas como assim? Achei que era só um. Perito oficial, só há um. Quem que é ele? É o que o juiz nomeou. Determina, né? É o braço direito. Na ausência do juiz, eu sou o juiz. Eu que coordeno, eu que faço a consulta e eu que vou chegar à conclusão para que o juiz possa chegar ao seu despacho. Quem são os outros peritos? Dentro de um processo, assim como você pode ter um advogado, você pode ter um perito que vai Assim, te auxiliar. Você diz eu autor ou eu réu, né? Isso, o autor ou o réu. O que isso significa? Só que o perito, quando ele atua defendendo uma das partes, ele não recebe o nome de perito, ele recebe o nome de assistente técnico. Ele não emite laudo, ele emite parecer. O que é isso? Você vai fazer a sua leitura, você não pode mentir, inventar coisas, mas você vai ter um viés. Por isso que o laudo pericial é a prova magna que tem valor. Os outros pareceres, muitas vezes o juiz não vai nem dar bola, porque ele sabe que é enviesado. Se você me contratou, obviamente eu não vou te prejudicar. Eu posso não mentir, mas eu omito. E isso muitas vezes atrapalha na tua avaliação correta do caso. Falta com a justiça. Então, o perito ele pode ser tanto o perito oficial, nomeado pelo juiz, que é esse que a gente está comentando, que faz a junção de todas as provas e emite o laudo, e os assistentes técnicos, que são os peritos das partes, onde cada um contrata um. E muitas vezes em um processo existe mais de uma parte. Uma pessoa que teve um dano e entra com uma ação contra o hospital, muitas vezes não é só um médico. Às vezes vai o médico, o plano de saúde, o laboratório de imagem, o radiologista, o cirurgião, o médico do pronto-socorro. Só aí a gente contou 6 pessoas. Cada um pode ter um assistente técnico, ou seja, vai ter pelo menos 6 a 8 peritos em um processo. Perfeito. E só para entrar numa questão aqui, para a gente não perder o link, porque ele falou que o assistente tem um viés e tal. Só que ele também tem um papel fundamental dentro do processo, né? Porque ele formula quesitos que o perito do juízo tem que responder. Então ele tem um papel fundamental e ele pode tentar influenciar a levar ao lado da justiça que seja do cliente dele e que tem um papel fundamental até para o perito poder entender melhor aquela situação, não é verdade? Correto, Alcides. Aí você falou tudo. Dentro de um processo, não adianta você ter apenas um advogado, correto? Quem é que determina, na maioria das vezes, o que a gente tem acompanhado, em mais de 90% das sentenças, o juiz acompanha o perito oficial. E a função do perito oficial é investigar e responder o que lhe é perguntado. Acompanhei inúmeros casos onde a pessoa entra com uma causa possivelmente ganha, mas pergunta a coisa errada. Não é função do perito oficial identificar aquilo e falar, epa, o problema está aqui. Senão eu vou estar advogando em causa de uma das partes e já vou ser impugnado e exonerado da minha função. Aí que é a importância de você ter um assistente técnico. É onde você pode ganhar ou perder o seu processo. O advogado, por melhor que ele seja, assim como o juiz, por melhor que ele seja, com um conhecimento vasto, ele não sabe ler aquela letrinha, aquele rodapé ou aquele exame e saber que foi pedido na hora errada, deveria ter pedido um dia antes, um dia depois, ou nem ter sido pedido. E se ninguém me perguntar isso, eu não vou falar. O perito oficial. Então, ter um assistente técnico é tão importante quanto ter um advogado, porque além dele ajudar a te defender ou identificar os pontos de falha, ele também vai estar presente no dia da perícia para acompanhar o perito e ajudar de uma forma a conduzir aquela perícia buscando um certo benefício ao cliente. Perfeito. E só para deixar claro para o nosso ouvinte, a assistência técnica ela traz 2 benefícios que são importantes da gente deixar expressos aqui. Primeiro, para o perito profissional, ali para o médico,
que ao realizar um trabalho de assistência técnica, ele vai receber uma remuneração por isso. E normalmente essa remuneração é paga de forma imediata. Ou seja, não tem que ficar esperando terminar o processo. O máximo que vai acontecer é uma negociação com o cliente e o perito, para que isso possa ocorrer um parcelamento, alguma coisa nesse sentido. Mas o trabalho é remunerado de forma imediata e você vai poder executar o trabalho de assistência técnica. E, mais importante, a assistência técnica bem feita, ela pode ser determinante no resultado do processo. Por quê? Um perito que faz um trabalho, um assistente, um médico que faz uma assistência técnica bem feita, ele vai fazer os devidos questionamentos para o perito do juiz, ele vai fazer um parecer técnico, enumerando, elencando todos os pontos que devem ser observados pelo perito do juiz. Ele vai fazer uma manifestação complementar, eventualmente, se o laudo do perito do juiz for desfavorável ao seu cliente, ele vai fazer um parecer contestando aquele laudo, impugnando os pontos específicos que ele não concorda e fundamentando isso para que possa ocorrer um convencimento do perito do juiz a voltar atrás naquele entendimento e vir para o lado do assistente técnico e também apresentar quesitos complementares que podem fazer com que dê um norte para o perito do juiz para que ele chegue a uma conclusão aproximada ou igual àquela que ele pretende para o seu cliente. E tem mais uma coisa que você não falou que é mais importante ainda. O assistente técnico, que é o seu perito, que você contratou, ele é o quê? Ele é o seu anjo da guarda. Por quê? Todos os profissionais são falhos. Apesar do perito ele ser chamado de expert, o juiz ser o dono da verdade, o dono da razão, todos erram, correto? Muitas vezes existem peritos, igual médicos e qualquer profissional que estão atuando nas áreas, não tem conhecimento e falham em seus laudos, podendo levar a uma falsa interpretação e uma sentença muitas vezes injusta. Nessa forma, o assistente técnico ele vai ajudar a te proteger caso haja essa falha e não deixe que ela se perpetue. Fala, opa, isso aqui não é dessa forma, pessoal. Baseado nisso. E com isso, você revê o laudo, revê a sentença antes que ela seja feita, porque depois de uma sentença dada, ela pode ser revertida. Dá muito mais trabalho. Mas um laudo ele pode ser impugnado e muitas vezes o perito não ter visto ou passado desapercebido, igual qualquer profissional existe o risco de falha. O perito, por mais que tenha todas essas vantagens que a gente conversou, de tempo, literatura, disponibilidade, consulta entre colegas, pode algumas vezes falhar, dar um laudo enviesado ou deixar de notar algum ponto importante. Então, isso, dentre todas as vantagens do assistente técnico, essa é uma das principais dela, porque ela vai te proteger a hora que sair o laudo, você poder ter certeza, isso está certo mesmo? E ele vai dizer que sim ou que não, ou conversar ali para tentar amenizar as coisas. Então é extremamente importante todos os processos ter o assistente técnico. Não, fantástico a gente conseguir entender um pouquinho da importância do assistente técnico para o processo e entender que ele é fundamental para garantir a justiça para uma das partes ou para aquela parte que ele está defendendo. E agora a gente está chegando um pouquinho mais ao fim do nosso podcast, mas eu preciso saber ainda, Plínio, você como médico já enfrentou algumas vezes, por exemplo, de ter algum colega médico, algum amigo pessoal na outra parte e daí não poder atuar? Me fala um pouquinho sobre a ética do perito também. Então, Alcides, isso é um ponto que é crucial. Ao recebermos uma nomeação de um processo, é função do perito avaliar quem são as partes, tanto quem está processando, quem está sendo processado e quais os serviços envolvidos. Na evidência de qualquer conflito de interesse, seja um serviço que você trabalhou, seja um profissional que é colega seu, você é obrigado a recusar. Você não pode atuar em causas onde você tem viés. Por quê? Igual como comentado no começo, muitas vezes o juiz, não nas perícias médicas, mas em outras vezes, ele é até graduado e tem o conhecimento, mas ele tem que ser imparcial. Então, não há como a gente atuar em causas que a gente conhece, amigos, colegas ou serviços que a gente trabalha. Maravilha, Plínio. Agradeço todo esse tempo que você está com a gente. Está sendo brilhante para a gente também ouvir um pouquinho sobre a sua atuação. Como eu já disse, o Plínio tem mais de 1000 nomeações, é um dos maiores, se não o maior perito do Brasil. Então a gente agradece muito a tua atenção, você ter vindo aqui,
trocar ideia com a gente e queria entender um pouquinho sobre como vê o futuro da perícia médica. Isso aqui eu abro também para o professor Felipe, para o Plínio. Como é que vocês veem o futuro da perícia médica no Brasil? Vai aumentar a quantidade de perícia? Não? O que vocês estão vendo sobre esse ramo de atuação? Bom, é uma pergunta quase que retórica, se o pessoal voltar atrás aqui no nosso podcast. O professor Alcides aqui trouxe para a gente, são milhões de processos protocolados todos os anos. E um grande percentual disso aí, acredito que mais de 2/3, vai precisar de perícia. Ou seja, mais de 2/3 de oportunidades, dentre os 77 milhões de processos protocolados todo ano, que a gente pode estar sendo nomeado, que a gente pode estar atuando. Então, é um ramo, não só a perícia médica, mas todas as áreas que um profissional pode ter a formação, seja engenheiros, seja contador, seja avaliador de imóveis, todas as áreas existentes, existem conflitos na justiça, para todas essas áreas. E renovam-se esses conflitos diariamente, pois diariamente temos novos processos protocolados. Então, a perícia é uma área vasta, que não vejo um fim de oportunidade, então somente aumenta a quantidade de oportunidades e que todos devem, pelo menos, investir um pouco do seu tempo para estudar a respeito e entrar nesse mercado, que é um mercado brilhante, um mercado bacana, e colocar para todos esses profissionais que têm o desejo de entrar na área da perícia médica, perícia de engenharia, perícia de qualquer área, tem interesse por realizar perícia, ter uma renda extra, a Smart está aqui justamente para isso. Para atuar, como o Dr. Plínio falou, como facilitador na questão jurídica, na questão de processo, na questão de acompanhamento de prazos e também para auxiliar em tudo que aquele profissional precisar. E reiterando aí a resposta do Felipe, o que a gente vê isso na medicina? Hoje, quando eu digo hoje, os últimos anos, o Brasil está vivendo o que os Estados Unidos viveu na década de 90, que é a judicialização da medicina, onde qualquer médico tem seguro, tem inúmeras blindagens, porque tudo é judicializado, tudo é processado. Em parte disso, por conta de má assessoria, acesso em excesso a informações, smartphones, fotos, sempre vai ter alguém querendo palpitar, dar uma opinião, que acaba induzindo ao erro, que acaba induzindo aquela pessoa, às vezes por má fé ou não, entrar com uma ação. E isso a gente vê um número absurdo, estrondoso de processos diariamente abertos envolvendo médicos ou não, dentre todas as áreas. E outro fator que tem contribuído muito para aumento dos processos na área da medicina é o aumento da formação, o número de faculdades de medicina cada vez maior, profissionais vindo de fora, de países vizinhos, cada vez menos qualidade dentro do país, com números exorbitantes de filas de atendimento, fluxo de atendimento diário, que favorece o erro. Quanto maior o teu N, maior a tua exposição, maior a chance de erro. E, consequentemente, antes isso era mais fácil de passar em branco. Hoje, com toda a informação, celulares, smartphones, fotos e pessoas oportunistas, que às vezes pegam uma conversa atravessada, escutam uma conversa de hospital ou de corredor, acabam levando isso adiante e vira um processo. Então, isso é um caminho sem volta. O mundo já viveu isso, nós estamos vivendo isso agora e é irreversível. É a mesma história dos taxistas quererem brigar com o Uber, não há como. É algo que vai cada vez crescer mais e aumentar. E é realmente... É muito absurdo os números do aumento da quantidade de processos relacionados à medicina no Brasil. Para vocês terem uma ideia, tem dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que falam que há 40% de aumento de ações de supostos erros médicos todos os anos. E essas perícias, esses processos novos, a perícia não é hoje. A perícia é daqui 1, 2 anos. Ou seja, toda essa demanda que está aumentando vai aumentar a demanda de perícia também. Se hoje já há escassez de peritos, imagina daqui para frente, que tem cada dia mais processo. Então eu vejo o futuro da perícia médica algo brilhante para quem quer atuar numa área diferente e fugir dos plantões, atuando lá por 12 horas, cansando, ficando longe da família, dos filhos. Então eu realmente acho que o futuro da perícia é maravilhoso. Alcides, só me refresca, qual é o número que você tem em média de processos que tem ocorrido? Últimos dados. São 100 processos de erro médico por dia ajuizados
mas há mais de 35 mil novas ações por dia. Então, assim, é um número que só tende a aumentar. E grande parte desse, aliás, de erro médico, todos vão precisar de perícia. E desses outros 35 mil novos processos todos os dias, grande parte também precisa de perícias para poder fazer essa análise do processo. Felipe, você acha esse número um número alto? 100 processos por dia? Eu acho que é um número bem alto e, inclusive, como o Alcides já trouxe, aumenta 40% ao ano. Então, ou seja, temos uma tendência gigante de cada vez mais ter processos somente relacionados à medicina no nosso país. Então, se esse número parece estrondoso, como um campo de trabalho, parece maravilhoso, correto? Perfeito. Agora, pense que há minutos atrás a gente estava falando de assistência técnica, em que cada processo há no mínimo 3 peritos. Então, qual é o tamanho desse campo de trabalho? Triplica as possibilidades. No mínimo, a depender do número de partes envolvidas. Isso triplica se houver somente um Somente autor, um perito de juiz exatamente. e um réu. Então, Exato. em um processo que tem 3, 4 assistentes técnicos, então é um campo extremamente fértil e com perspectiva de aumentar exponencialmente. Não E há sem o que profissional se falar. capacitado. Não tem. E isso eu acho que a gente chegou num ponto muito legal aqui no fim do nosso podcast, que é falar sobre profissional capacitado. A gente que atua na parte da perícia, a gente sabe que os profissionais não estão capacitados para serem peritos. É realmente simples ser perito. Basta você ter teu CRM, ou ter seu CREA, ter alguns documentos complementares e fazer seu cadastro. Só que para você atuar com excelência e ter cada vez mais chances de nomeação, você precisa ter uma formação melhor. Você mesmo comentou que a USP, que supostamente é a melhor do Brasil, é muito teórica, mais voltada para IML. E é por isso, Felipe, que a gente, junto com o Dr. Plínio, estamos criando a Smart... Qual é que é o nome da nossa empresa de perícia médica? Smart Curso. Smart Educação. Smart Educação. Só... Não, Fugiu porque é um projeto novo. A gente está em gravação. Inclusive, hoje o professor Plínio estava gravando as aulas de medicina e vai ser algo revolucionário. Nós vamos mudar a perícia judicial no Brasil com a Smart Educação e eu tenho certeza que você, médico, que quer ter uma renda extra, que quer se profissionalizar, vai fazer parte do nosso curso e vai se tornar um perito de excelência e vai fazer parte do futuro da perícia médica do Brasil. Exatamente. Então, trazer para todos os nossos ouvintes aqui, nós temos a Smart Educação, que é um braço da Smart Perícias, do grupo Smart Perícias, que é voltada à profissionalização da perícia no Brasil. Então, nós temos tanto a plataforma online, que está em fase final de implantação, ou seja, no ano que vem nós já estaremos lançando os cursos na plataforma online, mas já temos os cursos no modo presencial. Inclusive, há pouco tempo atrás, agora no início de agosto, realizamos o nosso curso presencial na cidade de Maringá. Foram 2 dias inteiros, um sábado e um domingo, das 8 às 18, onde a gente pôde ensinar tudo para os profissionais que estavam lá, das mais diversas áreas, a respeito da perícia. Então, ensinamos a parte teórica, a parte prática, casos práticos. Foi muito bacana e agora também estamos com o projeto para lançar agora fim do ano. Estamos ainda definindo as datas, então por isso fique atento ao nosso Instagram, às nossas redes sociais. Possivelmente outubro, final de outubro, começo de novembro, lançaremos uma imersão em perícias também na área da medicina, voltada somente 100% para médicos, na qual o nosso professor, Dr. Plínio, aqui também fará parte, estará com a gente executando esse curso e podendo profissionalizar ainda mais. Esses médicos já têm uma capacidade técnica gigantesca, mas vão aprender como realizar na prática a perícia com excelência. Então conta pra gente, Plínio, o que você vai ensinar nesse curso? Então, Alcides, Felipe, isso é muito bacana a gente chegar nesse ponto, porque qualquer profissional, para alçar voo chegar ao final, ele necessita demandar muito tempo de conhecimento, estudos, para se sentir tranquilo e seguro. Na parte da perícia, isso não é diferente. Porém, igual a graduação de qualquer curso, você vai estar aí passando por inúmeras fases que não será utilizado, isso não é prático, não é viável na sua vida diária. E com todo esse know-how que a gente criou, eu junto com a Smart Perícias, com essa parceria que firmamos, a gente identificou quais são os pontos de fragilidade onde os médicos que já têm esse vasto conhecimento
mas que não sabem aplicar ou que têm alguns medos na hora de executar um laudo pericial ou na hora de fazer uma perícia. Então, o nosso curso, diferente de qualquer outro que tem no mercado hoje, que é em um monte de teorias, leis incansáveis que você vai ficar decorando, lendo, foge a toda essa realidade. O nosso curso ele é prático, direto, objetivo, onde vai te ensinar os macetes, dicas e armadilhas que você deve evitar, tanto para ser um perito do juiz, quanto para fazer assistência técnica, como formular quesitos, como interpretar quesitos, como sair de situações embaraçosas, que é o dia a dia, a prática diária de um médico perito, onde você, além de ter outros trabalhos, outras demandas, outros serviços e outras prioridades, em que a perícia te entrou como um extra, igual a gente estava dizendo, ela não pode vir te causar problema ou dor de cabeça. Quando a gente fala da nossa parceria com a Smart, da parte da assessoria jurídica, a parte de aprendizado também. Não é todo médico que disponibiliza de tempo igual eu para ficar 2 anos em São Paulo na USP, onde 60%, 70% do que eu aprendi lá não vai ser na prática diária, correto? Então, a gente filtrou tudo isso, pegou toda a nossa base de dados, tudo que já vivemos, já vimos, já ouvimos, já passamos, nossas dificuldades, nossos erros. Quem nunca errou? Tinha um professor meu que falava, quem nunca errou? A sorte nossa que está aqui é que a gente nunca foi pego, correto? Então, a gente está a fim de facilitar esse evento para os próximos peritos que estão vindo aí, para que eles não passem essas dificuldades e não passem em apuros na hora que ele fizer um laudo, cometer alguns erros que são básicos, extremamente simples de serem evitados, de terem laudos impugnados, dores de cabeça, preocupações, chateações, que às vezes ao longo da sua jornada acaba desestimulando ele desiste da perícia, que é um universo maravilhoso, pessoal. Então a gente tem que facilitar, auxiliar e ensinar os caminhos. Depois que você aprendeu o caminho, você vai sozinho. Perfeito. Então a gente está criando esse curso. O objetivo dele, voltado exclusivamente para médicos, é fazer você aprender a se tornar um perito de excelência. E isso vai mudar a sua carreira profissional. Eu tenho certeza, vai melhorar o valor da sua hora útil, vai fazer você ter liberdade, vai ter tempo com a família, e é esse o objetivo. Vai ser em Curitiba, provavelmente final de outubro, a gente vai esperar vocês para você aprender a ser um perito de excelência. Com certeza. Perfeito. Então chegamos ao final do nosso podcast aqui. Agradecer a presença do Dr. Plínio. Sempre uma honra tê-lo aqui. Veio de Curitiba para poder estar batendo esse papo com a gente, passando um pouco da sua experiência, tirando o receio dos outros profissionais que estão nos assistindo, né, a respeito das perícias. Muito bacana estar aqui com você. Agradeço ao meu sócio, Alcides, meu parceiro, meu amigo, de estar aqui com a gente, da gente estar todos juntos e poder discutir um pouco a respeito da área pericial, que é a área que a gente é apaixonado e a gente vive isso 24 horas por dia. Então, da minha parte, agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade de também poder falar um pouco com vocês. Espero que tenhamos uma segunda oportunidade de conversar, talvez após o curso, para contar para o pessoal a experiência que a gente vai ter lá e que a gente possa bater um papo novamente. Com certeza. Quem tem que agradecer aqui é eu, a honra de poder estar aqui, do convite, da parceria que firmamos aí, tanto nesse trabalho que vem sendo realizado, quanto nos trabalhos futuros. Então, eu tenho a agradecer e com certeza vamos ver mais vezes, passar os feedbacks para o pessoal, cada vez trazendo mais informações e sendo um meio facilitador para que a pessoa possa, em especial o médico, ter uma vida mais tranquila, visto todas as turbulências que está hoje. Cada dia mais difícil, mais concorrido, mais trágico tudo. Dessa maneira a gente vai estar atuando aí como esse link para auxiliar a todos. Dr. Plínio, agradecer imensamente sua atenção, parceria, ter vindo aqui, disponibilizado seu tempo para poder conversar com a gente, levar para o público a sua atuação como perito e dizer para vocês que a Smart já atua em mais de 20 mil processos. Então isso aqui que a gente traz para você é uma síntese de tudo isso que a gente já viveu. E a gente já viveu todos os tipos de perícia que vocês possam imaginar. Então é um privilégio falar sobre isso, esse tema que a gente tanto ama. A gente teve esse primeiro bate-papo com o professor Plínio, a gente vai conversar ainda com engenheiro, com agrônomo, com
médico dentista, com veterinário. Então a gente vai ter um bate-papo com um monte de gente. Então fica ligado nas nossas redes sociais. Foi um privilégio ter vocês aqui conosco. Então um forte abraço. Obrigado, Dr. Plínio. Obrigado, Felipe. Até logo, galera. Boa noite. Até mais. Obrigado. Valeu.